Aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 6ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião e convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Romanos 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Amém? Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação as atas da 4ª e 5ª reunião ordinária de 2016. A votação é simbólica, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade as atas da 4ª e 5ª reunião ordinária. Não tendo matéria do Poder Executivo, vamos passar às matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 4 de 2016, Câmara Municipal de Mariporã, referente ao mês de fevereiro de 2016. Projeto de Lei número 424 de 2016, Edio de Oliveira Souza, dispõe sobre denominação de Rua José Ribeiro Bezerra, a atual Rua 2, do loteamento denominado Jardim Paulista, localizado em Terra Preta, neste município. Projeto de Lei Complementar número 36 de 2016, Mesa Diretiva, altera disposições da Lei Complementar número 383, de 12 de março de 2014 e da outras providências. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Não existem correspondências recebidas, senhor presidente. Então vamos passar as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura na ordem numérica das indicações. Relação de indicações. 6ª reunião ordinária de 2016. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 185 a 187. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 188 a 190. Vereador Rafael Tadeu Martim, 191 a 193. Vereador Edio de Oliveira Souza, 194 a 196. Vereador Valdeci Fernandes, 197 a 199. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 200 a 202. Vereador Écio Minozzi Júnior, 203 a 205. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 206 a 208. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 209 e 210. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 211 e 212. Vereador Walid
Ali Hamid, 213 e 214. Vereador presidente da Casa, Márcio Alexandre Emílio de Oliveira Souza, 215 e 216. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar as moções. Quero convidar o vereador e vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos, que a próxima moção é de minha autoria. Convido o vereador e presidente Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura da moção reivindicando providência número 7 de 2016, de sua autoria. Moção reivindicando providências de número 7 de 2016. Nobres pares, considerando que a concessionária Electro não realiza os serviços que lhe cabem na cidade e que gera diariamente centenas de reclamações da população, considerando que os serviços mais básicos deixaram de ser feitos como a manutenção de troca das luminárias, considerando que as reclamações feitas à Electro não encontram respostas e o atendimento por telefone não se completa, pois a empresa está direcionando as ligações para a Prefeitura de Mariporã, considerando que quando o atendimento telefônico é feito, as respostas são sempre as mesmas, ou seja, de que o processamento dos pedidos levará 10 dias e sem um número de protocolo são oferecidos aos consumidores. Considerando que o recebimento dos ativos da Electro de energia elétrica não foram ativadas para a administração municipal e, portanto, continuam sob a responsabilidade da Electro. Apresenta a doutor da mesa, na forma regimental, moção reivindicando providências destinado à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para que providências sejam adotadas em relação à Electro, para que a cidade volte a ter o atendimento e que ofereça à população o serviço de energia elétrica e manutenção e a solução imediata dos problemas. Plenário 27 de março, 8 de março de 2016, Marcinho da Serra, vereador e presidente. Agora eu coloco em discussão a moção reivindicando providência número 7 de 2016. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador e autor da moção, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, público que nos acompanha ao vivo pela internet. Essa moção, na verdade, é talvez o último estágio que nós temos aqui para que nós possamos ter alguma resposta e algum atendimento por parte da empresa Electro. Não é possível, eu venho aqui toda semana reclamar disso, e não é possível que nós não tenhamos esse serviço prestado pela essa empresa, que algum tempo atrás era tão conceituada, e hoje caiu de qualidade terrivelmente, com essas questões, principalmente de falta de energia elétrica e em relação também à iluminação pública. Acho que todo vereador aqui, toda a população tem alguma reclamação referente à iluminação pública ou alguma lâmpada apagada. E simplesmente elas não resolvem. A empresa que é responsável por tal não resolve. E ainda costumam, e ainda nós temos alguns relatos, de que algumas pessoas falam que eles culpam a prefeitura, que a prefeitura que tem essa obrigação. E não é verdade. Talvez, pelo menos às vezes que eu liguei, eles nunca deram essa desculpa, porque foi sempre eletronicamente, lá tem que digitar o código, alguma coisa nesse sentido, mas não resolvem. Na verdade é isso, não estão resolvendo os problemas. Então, estou fazendo esse apelo à Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem realmente faz toda a fiscalização, quem regulamenta essa questão da distribuição, né, das concessionárias, no caso aqui é a Electro, e espero que nós tenhamos êxito nessa convocação e nesse pedido para que nós possamos dar um pouco mais de tranquilidade à população de Mariporã. Peço apoio de todos os vereadores. Com certeza, vereador. Obrigado. Nós já convocamos uma reunião, até o momento não foi possível conciliar nós estamos convocando o responsável, né, da Electro, acho que é o Milton Pontes, se eu não me engano, tá? Para que venha até a nossa Câmara aqui e realmente nós vamos cobrar as responsabilidades. E eu acho que isso é importante. Como o senhor colocou, a responsabilidade de manutenção das lâmpadas, trocas, não é do nosso município. E sim, continua com a Electro.
Nós temos um processo realmente que nós ganhamos, nós não somos responsáveis. Eles alegam, como o senhor colocou, que é a prefeitura. Mariporã não. Mariporã continua, a Electro é a responsável. Inclusive, eu fiz questão de colocar no Facebook a reportagem sobre, e até mesmo o processo, que nós não temos essa responsabilidade. No momento, em Mariporã, a responsabilidade é da Electro. Deixa bem claro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E é isso. Enquanto o gerente geral, né, o Milton Pontes, não comparece à casa, para que nós possamos cobrar, apesar que já tivemos uma reunião com ele em uma outra oportunidade, mas ele está, como diria o meu amigo o vereador David, ele está ensacando fumaça, né? O David tinha esse jargão de falar com o José Júlio, que é da Sabesp, que sacava fumaça e não resolvia nada. E o rapaz aí da Milton Pontes está na mesma situação, está ensacando fumaça e não está resolvendo nenhuma questão do nosso município. Então, vamos apelar para quem de direito aqui, para que eles possam fiscalizar a Eletro e cobrar para que a Eletro faça o serviço que é devido. Peço apoio todos. Com certeza, vereadora. Então, você liga para lá, pede o código o registro, né, da conta de luz, e eles falam, não está identificando. Aí você cobra, eles pegam e falam. Aí teve uma vez que eu cobrei lá no Jardim Presidente, eles falaram, não estão identificando. Espera aí, eles não têm funcionário para ir atrás, para identificar essas lâmpadas queimadas? No centro de Terra Preta, o começo do ano, final do ano, teve 7 lâmpadas queimadas. Aí eu liguei para lá e eles falaram que não estava localizando. Falei, poxa vida, centro de Terra Preta. Aí fui na padaria, peguei o registro da conta de luz, passei, graças a Deus, menos de 10 dias, foi lá e trocou as lâmpadas. Que bom, mas vamos lá, vamos cobrar para que ele possa também atender em toda a região. Peço apoio de todos os seus vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não tendo mais vereador, agora coloco em Agora coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção reivindicando providência número 7/2016 por unanimidade. Peço que o vereador e presidente dessa casa retorne aos seus trabalhos. Vamos passar o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, vereador e segundo secretário, Rafael Tadeu. Boa noite a todos, senhor presidente e mesa diretiva, aos senhores vereadores, à senhora vereadora, boa noite ao público presente, uma boa noite ao público também que nos assiste pela internet. Hoje, dia 8/3, eu digo que é uma data muito especial, né? É o Dia Internacional da Mulher. Queria fazer assim uma pequena homenagem a todas elas aqui, a nossa doutora, as meninas que estão lá na mesa, que é importante vocês presentes aqui, a vereadora Tia Val, que acho que é muito importante. A minha esposa, Ieda, minha mãe, Maria, acho que a todas as Marias, né? A todas as Eulálias, são tantos nomes bonitos. Mas mulher, uma criação maravilhosa de Deus. Através da costela do homem de Deus, fez a adjutora para que o homem não vivesse só nessa terra. O que seria do homem sem essa preciosa guerreira que lhe auxilia em tudo? Dedicada em tudo que faz para agradar ao homem e na maioria das vezes não é reconhecida, com o seu merecido mérito de honra de uma verdadeira rainha. Dizem de ti que tu és o sexo frágil para agradar, mas na realidade tu és uma fortaleza, porque nada lhe detém de lutar pelos seus direitos e ideais. Graças a Deus foi rompido um grande tabu da época, quando tu deixaste de ser apenas um simples objeto para o homem. Hoje tu és liderança de tudo. Nada lhe impede de impor a tua opinião sobre qualquer situação, não importando a área
que está sendo questionada. Enfim, tu és exemplo de mulher que viesse a este mundo para fazer a diferença que faltava para equilibrar a balança da vida familiar. Então, hoje nós temos também a Lei de Proteção, que é a Lei Maria da Penha, foi criada acho que em 1996, vem auxiliando. Infelizmente, ainda temos muitas coisas graves. Eu digo que é uma covardia o homem que bate na mulher, mas hoje tem alguma lei já auxiliando. Está aqui. Senhor presidente, agora eu gostaria de fazer meu primeiro ofício. Eu solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente patrolar e cascalhar os seguintes locais: Avenida das Rosas, Mil Flores, Jundaizinho, Rua Benedito Pereira dos Santos, Jardim da Lagoa, Rua Aparecido Custódio de Oliveira, Sítio Pica-Pau. No segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: Alameda Marfim, Jardim Paraíso, Rua Benedito Pereira dos Santos, Jardim da Lagoa, e Rua Aparecida Custódio de Oliveira, Sítio Pica-Pau. No meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente instalação de luminárias nos seguintes locais, ou no seguinte local: Rua Rosa Barbosa de Almeida, bairro Vila Nova. E gostaria de esclarecer, tá? No meu ofício da semana passada, foi feito, né, na última sessão, onde eu pedi que fosse implantado um ponto de táxi próximo à Feira Livre, que está sendo realizada na Rua da Escola Mufarrege. Na verdade, não seria um ponto de táxi. Isso porque a feira é livre, né? E naquele local é por tempo indeterminado. Seria assim, a qualquer momento a gente pode mudar. Seria uma autorização para que todos os taxistas, inclusive o Claudinho está aqui hoje, ó, é o taxista, pudesse trabalhar livremente, tá? Naquela área, atendendo a toda a população que hoje pede táxi, tá certo? Tá aí, meu muito obrigado, esse esclarecimento que eu também queria fazer. Boa noite a todos, senhor presidente, está lido. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, vereador professor Edio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e os internautas que sempre nos acompanham. Senhor presidente, também deixo aqui meus parabéns a todas as mulheres do mundo, né, pelo Dia Internacional da Mulher. E gostaria que fosse enviado 3 ofícios verbais. O primeiro dele, eu gostaria de enviar ao senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, estude a possibilidade de operação tapa-buracos na altura do número 100 da Rua Valdemir Pereira de Camargo, Jardim Alvarez 2, em Terra Preta. Segundo ofício, gostaria de enviar um ofício ao senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, estude a possibilidade de pintar as lombadas existentes na Rua dos Pedroso, bairro dos Pedroso, Terra Preta. E o terceiro e último ofício, senhor presidente, gostaria que fosse enviado ao senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, promova a limpeza e capina, bem como a operação tapa-buracos na extensão da estrada Alípio Leme, que dá acesso ao Pico do Olho d'Água. Ali, no local, o mato e os buracos estão tomando conta da estrada. Só isso. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professor. Mais algum vereador? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereador, público aqui presente e quem assista pela internet. Meu primeiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de notificar os proprietários dos terrenos localizados na rua Bom Jesus da Terra Preta, ao lado do número 50, em frente à Escola Terciana, e a Avenida Demetrio Leão das Conides, em frente ao número 692 e 680, Colinas 2, e a Avenida Demetrio Leão das Conides, em frente ao número 105, Jardim Vanessa, Terra Preta. Meu segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal,
Contatar o departamento competente no sentido de pavimentar com concreto o asfalto as ruas do Golfinho, Rua das Tulipas, Rua da Tilápia, ambos no bairro do Barreiro, Mariporã. Terceiro e último ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de fazer operação tapa-buraco nas ruas das Margaridas, Bela Vista, Rua Papa Paulo VI, centro de Terra Preta, e Avenida Sérgio Machado Braune, centro de Terra Preta. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Quero fazer homenagem agora às mulheres. A mulher é o símbolo sagrado, a imagem da perfeição, cria vida e, se preciso for, também doa como mãe. Semeia a esperança, ilumina o caminho dos filhos e, na imagem de esposa, é perseverança e base da família, onde o seu amor se irradia, sua força inébria. E antes de mulher, seu título deveria ser rainha. Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra, vereador e professor Écio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores. Senhor presidente, gostaria de estar agradecendo o governo nesse final de semana e em nome daquela população ali da Estrada das Lavras, no Valéria Simone, foi passado as máquinas, a situação estava bem precária e conseguiu amenizar a situação daquela população. Tem que estar registrando que o serviço foi feito e tirou um pouquinho a angústia daquele pessoal. Queria trazer um problema que está acontecendo na nossa cidade, que diz respeito ao transporte público relacionado com a escola ETEC de Mariporã, que está lá em Terra Preta. Os alunos que utilizam o transporte, eles descem a 1 quilômetro de distância da escola. E isso tem causado alguns transtornos. O ponto mais próximo é ali em frente ao Senai. Isso tem trazendo alguns transtornos, os alunos tentam cortar caminho, passam por um terreno que tem lá vazio, mas com essas chuvas, então chega na ETEC molhado, com barro. E é um curso de período integral, eles ficam 8 horas na escola, molhados, sujos. E faz algum tempo que esse problema vem acontecendo. O ano passado eu já fiz uma indicação, não obtive nenhuma resposta, e esse ano acentuou, porque dobrou a quantidade de alunos. Hoje são 160 alunos na ETEC. E boa parte, eles pegam 2 conduções, eles saem daqui de Mariporã, da área central, na rodoviária, e vão para lá. Né? Eles têm direito a transporte de uma só, que eles pagam meia, né? Então, tem uma série de problemas. E é uma escola de qualidade e os alunos fazem questão de ir lá estudar. Tem alunos que já desistiram porque naquele acesso já foram assaltados no curso noturno. Então, eu estive lá na ETEC, conversando com a direção da escola, as mães tentaram resolver o problema na empresa de ônibus, não conseguiram, aí me solicitaram que atuasse para verificar, afinal de contas nós temos aqui que representar os interesses. E estive lá com o diretor, conversei com os funcionários, conversei com professores, conversei com alunos. O fato é que há necessidade de se alterar o trajeto, fazer um trajeto que leve mais próximo da ETEC. Né? Então, o que eles querem? Eles querem exatamente isso, que acerte esse trajeto. Bom, diante de toda essa situação, conversei com o governo, que resolveu convocar uma reunião
e ela aconteceu hoje à tarde com o dono da empresa, né? Convidamos também o diretor da ETEC, estive junto com o secretário de governo para tentar verificar a possibilidade de que esse trajeto seja alterado em benefício daquela comunidade escolar, né? O que resolveu? Que vai analisar a possibilidade, a empresa vai dar uma resposta, e assim que eu tiver a resposta, né, se vai ou não alterar aquele percurso, eu vou estar informando, nós vamos ter que aguardar, eu vou estar informando a todos, né? Eu espero que a empresa pense adequadamente, porque é uma linha, a linha de ônibus levam outras pessoas, não tem só aluno, é verdade, mas é preciso atender essa situação que ela é legítima e justa. Então, eu gostaria, né, de aguardar e que tivesse bom senso e que realmente essa situação se resolvesse em definitivo. Vamos aguardar e eu vou estar informando a todos o próximo passo. Tá? Obrigado e boa noite a todos. E as mulheres, estamos sempre... a gente comemora num único dia, né? E a gente sabe que é o dia a dia e todas merecem o nosso apreço e o nosso carinho. Obrigado. Obrigado e parabéns, vereador, pelo empenho, e tenho certeza que... Aliás, tenho certeza não. Espero que seja resolvido essa questão. Mais um vereador inscrito? Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Boa noite, senhor presidente, a todos que nos assistem, senhores vereadores. Senhor presidente, fazendo também aqui menção do Dia Internacional da Mulher, eu até me perdi ali, acabei perdendo meus documentos, ao qual é fazer menção na leitura da Bíblia sobre também a importância da mulher, né? Eu gostaria aqui também de recitar, já que não foi possível no momento oportuno ali, em Efésios 5, versículos 28 e 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Que ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes dela cuida, como também Cristo fez com seus amados. Só para fazer uma menção, uma alusão ao Dia Internacional das Mulheres, nossos parabéns em nome da Câmara Municipal. Senhor presidente, gostaria de meramente não fazer aqui os ofícios, mas fazer aqui menção do problema, o qual verifiquei no sábado, né, com as obras que estão tendo aí no espaço viário. A feira foi deslocada ali para a Praça Lava Pés, né, em frente ao colégio. E indo ali, senhor presidente, a gente percebeu uma certa dificuldade. O local é realmente bonito, é um local que tem toda a condição, só que a gente percebeu uma baixa demanda ali, por até relatos dos feirantes que ali estavam, que já chegando ali na quarta barraca já era tanta reclamação que não deu nem para passar ali. Por quê, senhor presidente? Analisando friamente, os maiores consumidores de feira, de hortifruti, de varejão, ou até do famoso pastel, né? São aquelas pessoas que sempre estão aqui, que frequentam o centro, né, que virou uma tradição cultural da nossa cidade, que moram no centro, ou que vêm de localidades distantes, que vêm de ônibus, né, senhor presidente? E a gente, até analisando friamente, a gente conceitua que a maior parte da população que utiliza o comércio de verduras e frutas são pessoas aqui do centro e pessoas que utilizam o ônibus, né, que vêm das áreas mais periféricas da cidade, os bairros mais afastados. E aqueles que mais frequentam de carro, isso não é uma análise certamente técnica 100%, mas isso friamente a gente analisa, e até relatado pelos próprios comerciantes ali da feira.
E esses que frequentam de carro sempre estão indo atrás do famoso pastelzinho, né, senhor presidente? E os relatos ali dos comerciantes, até vêm falar em nome dos comerciantes, os feirantes, do dia de sábado, eles estavam extremamente chateados porque baixou quase que 90% o comércio deles. Isso preocupou muito. E muita gente eu vi reclamando que não conseguia chegar ali por conta da dificuldade do acesso, o local que é agora se distanciou um pouco. Há 25 anos atrás, senhor presidente, a feira era feita aqui nessa rua de baixo, rua Dom José Maurício da Rocha. Muito tempo atrás. Claro que não tinha o volume, o tamanho da feira. A feira ela tem 300 metros, é o necessário para a feira, para que se aloque todas as barracas ali. E nesta rua aqui, ou talvez a Rua Brasil, isso aqui fica como uma sugestão, senhor presidente, para que talvez aí o governo, o setor de fiscalização, oriente e possa atender os comerciantes e também a população, principalmente a população, até porque também movimenta a área central, que é a área mais populosa, a área de maior concentração de comércios. Contudo, ali é bacana, mas criou uma certa dificuldade ali, não tem uma certa concentração comercial ali, para que se difunda essa comercialização. E ali, naquela rua, faz com que passe ali pelo trecho da Avenida Tabelião Passarela, trecho da rua, que eu esqueço o nome sempre da farmácia Farmafácil, Padre Vairo, 15 de novembro, Coronel Fagundes, e até assim chegando à rua Dom José Maurício da Rocha. Fica aqui a sugestão, é um pedido também dos feirantes ali, senhor presidente. Vereador. Pois sim. Então, normalmente quando tem festa aí no Espaço Marocovas, a feira vai lá para o Fernão Dias, né? Vai para o Fernão Dias. Não, costumeiramente ia para a Rua Ipiranga. Ipiranga? Não é na Fernão Dias? Não, é aqui, Rua Ipiranga. Ipiranga? Então, o povo até deu uma sugestão de colocar ali atrás da Igreja Católica, naquela rua. Rua Pio XII, né? Isso. Também uma boa. Seria uma boa, porque, sim, assim, bem central. Sim. Obrigado, então, fica uma sugestão. Inclusive, é uma anterior a essa que eu estou sugerindo aqui, senhor presidente. É uma anterior. São ruas que não vão dificultar, não vão causar transtorno com o trânsito na nossa região central e vai atender a população. E também vai manter bem próxima à população uma das nossas maiores tradições aqui. Uma parte, senhor vereador. Pois sim. O problema que vem enfrentando não é questão de local, mas assim a questão que nem o feirante hoje ele vai colocar um caminhão, que ele vai trazer sua barraca, ele precisa de espaço para estacionar. Então, em relação a essas ruas que vocês estão dizendo aí, realmente são boas, como também a própria... eu esqueci o nome da rua agora, meu Deus do céu. De frente com o cartório é paralela à Rua Brasil. A Rua Cardoso César também seria uma boa opção, correto? Sim. Seria uma boa opção também. Mas o problema é o transtorno da locomoção e da colocação, o espaço físico, né, para que esses caminhões. Então, alguns detalhes. Eu acho que realmente são boas as propostas, mas também deve-se observar esses fatos. Obrigado. Sim, não, tem todo um estudo de impacto de vizinhança, tem todo um estudo de logística nesse processo todo, né? Mas que isso fosse analisado com um pouco mais de carinho, porque eu, até na visão de comerciante, vi ali a frustração dos comerciantes que estavam ali no varejão, e realmente isso preocupou no dia de sábado, estavam muito tristes nesse quesito. Não teve um que não me parou ali, não teve que não me parou e reclamou sobre a falta de clientes ali e a pouca demanda que estavam tendo seus clientes. Realmente estavam bem entristecidos, e faço aqui essa menção ao governo que atende com carinho isso. Inclusive, conversei com o fiscal Júnior, ele até brincou, né? Falou, você teve coragem de ir lá? Eu falei, tive, mas até a quarta barraca, porque não deu para passar mais. Tanta chateação que estavam comerciantes, e com razão. Senhor presidente, gostaria de enviar um ofício aqui à prefeitura, solicitando a operação tapa-buracos na estrada Laramara, na estrada Sérgio Machado Brauner, também na estrada municipal Sarquista Elian Santa Inês, próximo ao depósito de construção. Também
essa da feira, até gostaria que fosse como ofício, por favor. Pensei que não ia pôr, mas colocar como ofício, tá? Sugestão. E também ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, o conserto da drenagem, senhor presidente, eu já fiz por ofício, mas ainda não foi feito. Eu sei que os técnicos estiveram ali no quilômetro 33,5 da estrada Arançã, que é a estrada Vera de Bragança, quilômetro 33,5, em frente à estação de tratamento de esgoto da Sabesp, pois o referido local empoça muita água, onde veículos têm que desviar e há décadas têm ocorrido acidentes no local. Então, aqui faço essa menção para que façam estudos. Eles têm ali uma certa divergência com a Sabesp, pois o dia que eu estive ali, com o Rodrigo da Sabesp e mais o seu José Paulo, do DR, teve até um problema de conflito, que a drenagem da Sabesp ali da estação está meio que entupida, e eles têm do eixo central 12,5 metros para a esquerda, 12,5 metros para a direita, e existe um certo problema de divisas ali com o comércio local e também com a Sabesp, também até com a Eletro, com aquela falta de calçamento deles. Senhor presidente, poderíamos aqui também, senhor presidente, aproveitando esses 2 minutos que restam, ficarmos falando aqui sobre os inúmeros problemas de ruas que temos, as reclamações. Estrada da Canjica, há mais de uma semana, os alunos não vão à escola, diversos locais aí não conseguem chegar, e a gente sabe de toda a dificuldade, a gente espera aí a compreensão e o conserto o quanto antes. Eu queria fazer aqui uma menção para poder só fazer uma justificativa às inúmeras reclamações que tem recebido, né, que quando a estrada está ruim, a escola que não chega, o ônibus não chega, coleta e remoção de lixo também não chega. Deixar aqui registrado só essa questão, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito? Vereador e líder do PSDB, doutor Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra do vereador, doutor Ricardo. Senhor presidente, mesa diretiva, fazendo barulho aqui, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet, uma boa noite. Senhor presidente, pode ver que existe uma série de fatores aí, de problemas que está acontecendo na cidade, né? Eu acho que a maioria aí deve ser decorrente também dessas chuvas, desses problemas que foram aqui mencionados, né? Como foi até de vossa autoria, relacionada a um problema da Eletro, né? Onde que um está empurrando o problema para o outro, né? E fica naquela condição de ensacar fumaça, e é verdade mesmo. Eu queria saber se esse senhor, por exemplo, que é o responsável, é Milton Pontes, né? Esse senhor que deveria aí ser chamado para poder simplesmente trazer a responsabilidade que seja cabível a quem é que se tem, né, a responsabilidade disso. E a gente sabe que é da Eletro. A Eletro, eu acho que ela só toma as iniciativas na hora de cortar a conta de luz, né? Na hora de cobrar multa, mas na hora de cortar a conta de luz do cidadão, eu acho que é a primeira que vai lá e corta. Na hora que pede para poder fazer, né, as condições de iluminação, é essa bobagem toda aí que a gente chega a ficar falando, ficar no telefone e ainda por cima se fazendo de que parece que nós somos palhaços. Agora, você imagina que isso eles fazem com os vereadores, você imagina como faz com a população. Então, eu acho que é uma condição de nós aí se empenharmos nessa situação e decidir de quem é realmente essa responsabilidade. E provavelmente, eu acho que durante a condição de se fazer essa reunião com o senhor Milton Pontes, eu não conheço, trazer para ele talvez a necessidade dele ler o contrato. Eu acho que deveria, sim, trazer para ele e falar, olha, o contrato é assim. E, inclusive, perguntar para ele se alguém está deixando de pagar a conta também. Que eu acho que
Deve ser, não sei qual o motivo que ele vai alegar. Aqui também foi colocado uma situação até da ITEC, até pelo, né, meu nobre vereador, o Écio, relacionado com problemas de transporte, né, Écio, pela ITEC. Eu acho que, primeiro, se a gente condicionar isso no direito de ir e vir, a gente vê que a situação é de que eles têm uma obrigação de prestar um serviço junto a nós. Eu acho que a condição é de que parece que está virando ao contrário, né? Nós, é ele que estão fazendo um favor para a gente. Eu acho que, sabe, as coisas estão ficando meio invertidas, né? Como é que se diz? A banana está comendo macaco, né? A vaca está lambendo sal, está diferente. Então, eu acho que, sabe, se é uma situação de necessidade e que ele tem sim a concessão de transporte, eu acho que é obrigação dele atender essa necessidade, apesar de ser o direito de ir e vir, é uma necessidade relacionada mesmo na parte mais imperiosa que existe, que é na educação, né? A gente está fazendo com que faça a formação de novos cidadãos ou de pessoas que estejam com capacidade para poder ter uma profissão mais eloquente, mais elogiada. Também aqui foi colocado, né, em relação a um ofício que eu queria fazer também, aproveitando, porque hoje eu acho que foi um dia que eu não fiz as minhas indicações, por alguns problemas técnicos. Eu queria, presidente, fazer uma operação tapa-buraco, operação tapa-buraco, justamente numa rua que eu estou passando ali em frente, atrás do Quality. Eu acho que os vereadores ali sabem disso, passam ali, a situação está horrível, daqui a pouquinho são crateras ali, e é uma área de saída de ônibus, táxis, né? E é uma condição ainda que se faz até próximo de uma rotatória, onde que existe uma quantidade de veículos até de forma intensa. Mais uma coisa que eu anotei aqui foi em relação à feira, né? Aqui foi falado para o nobre vereador Aladim. Realmente eu também recebi reclamações, Aladim, sobre essa mudança. Eu acho que faltou alguma coisa relacionada, Aladim, numa condição de se pedir uma opinião ou de se fazer uma reunião com as próprias pessoas que estão ali, né, imbuídas de fazer o comércio da feira. Eu acho que se foi uma situação impositiva, vamos para lá e é melhor, eu acho que não teve essa discussão. Por isso que traz esse conflito. E talvez esse conflito de imposição nos permite até, né, ter a coragem, como Vossa Excelência teve, de ir lá na feira, né, e aí aguentar, né, uma série de reclamações. Mas é isso que eu falo, existe um impacto logístico, como foi colocado aqui, uma feira, onde que tem caminhões, caminhonetes, carros, e eu acho que faltou aquilo que não foi feito, ou seja, uma condição relacionada de se estudar junto com o Departamento de Trânsito a viabilidade de um local onde que pudesse trazer uma congruência com todas as pessoas que fazem ali o comércio da feira, já desde 1900 e lá vai pedrinha, eu não sei desde quando que tem essa feira, mas é muito tempo, e que foram simplesmente desalojadas no local por um projeto chamado de Parque Linear. Eu acho que até é uma situação importante, é um ponto importante da sociedade, mas deveria ser colocado ali em destaque, pelo menos, o respeito de se chegar e fazer uma reunião e trazer simplesmente soluções em que a gente possa, né, contemplar os dois lados e não atrapalhar o trânsito também. Aqui eu também, presidente, eu recebo algumas reclamações relacionadas, acho que é só reclamações, né? Relacionada às linhas telefônicas de algumas escolas. Em algumas escolas está acontecendo o seguinte, um departamento de telefonia está, né, eu acho que deveria entrar em contato com quem é o responsável
porque as escolas estão praticamente, muitas vezes, sem a internet, as pessoas não estão conseguindo entrar em contato com a própria escola, os pais. Então, chegou a esse vereador reclamações quanto à questão de comunicação através dos telefones das escolas. Né? Os pais não estão conseguindo entrar em contato e dizem que os telefones estão também sempre ocupados ou então fora de serviço. Eu acho que isso é uma importância, né, de comunicação, principalmente onde a gente deixa os nossos filhos. Né? Então seria um ofício que eu queria que o departamento competente, junto com o prefeito, que pelo menos tomasse, né, conhecimento disso e que fosse resolvido esse problema. O terceiro ofício, eu falei um ofício que era do tapa-buraco, agora o terceiro ofício seria solicitar ao prefeito a contratação de uma especialidade de médico que é de neurologista. Por quê? Ontem, segunda-feira, eu estive em atendimento fazendo a minha especialidade de otorrino. E, para vocês terem uma ideia, para vocês conseguirem, né, a consulta com um serviço de neurologista, ele está numa fila há mais de um ano. Né? Eu acho que o departamento ou a Secretaria de Saúde, eu acho que junto com o prefeito, né, deveria, então, eu acho que analisar esse problema, que é um problema de uma especialidade importante, para que essas consultas elas fossem, pelo menos, realizadas dentro de um período, né, não de um ano, né, pelo menos uns 2 meses, eu acho, porque os problemas eles são relacionados com doenças até de uma certa gravidade. E, em último, continuando aqui com toda a filosofia aqui colocado aqui pelo o meu grande correligionário, falando sobre o Dia das Mulheres, né, Rafael? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu desejo a todas as mulheres, aqui também a nossa vereadora, única, né, mulher dessa Casa de Leis, né, desejar uns parabéns a você e a todas as mulheres da nossa cidade, a todas as mulheres do mundo, né? Mães, esposas, avós, né? Todas as mulheres. E que se estende isso de forma indistintamente. E mais nada aqui a declarar aqui, gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Alexandre dos Santos Boava. Com a palavra, meu amigo, primeiro secretário Alexandre dos Santos, ou simplesmente Boava. Boa noite, senhor presidente, vereadores que acompanham a mesa diretiva, vereadores que acompanham o plenário, vereadora, a todos e a todas presentes, aos que nos acompanham pela internet, boa noite. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna hoje, não poderia de deixar aqui um momento bastante oportuno, que momentos antes da nossa sessão, o início aqui, recebi um telefonema do deputado estadual do nosso partido, Davi Zaia, anunciando que a nossa cidade, depois do segundo semestre do ano passado, por várias vezes estive com o deputado, somente este ano estivemos juntos à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por 2 vezes, juntamente com o deputado, pedindo a inclusão do projeto, do programa Melhor Caminho na cidade. E, felizmente, conseguimos. Por mais alguns dias receberemos a visita técnica através da secretaria e do programa da CODASP, né, a diretoria lá, que é até meu xará, é o Alexandre Penteado Pires. E mais alguns dias aí, espero eu, acalmar todo o anseio daquelas pessoas que da nossa região estão sofrendo e muito com com muita chuva, né? Deixando de vir trabalhar, as crianças deixando de ir para as escolas, enfim, aquele transtorno que às vezes, senhor presidente, não tenho vergonha de falar porque moro lá e é bastante
é uma dificuldade imensa que poucas pessoas aqui, ou poucas não, que imagino vocês que com certeza saibam muito bem o que nós estamos passando, mas quem vive na pele somos nós, que moramos lá no lugar, né? Eu, acho que Vossa Excelência, o Nil, talvez, a vereadora Lajinha, a qual nós estávamos falando agora, o vereador Écio também, que estávamos falando lá embaixo, e felizmente recebi essa notícia, a qual até dá uma acalmada nos ânimos, né? Nossa, é muito difícil, é complicadíssimo. Então agora a gente recebe essa visita, é um programa novo que é diferenciado dos que vinham de forma um pouco mais antiga. Antigamente a gente projetava aí uma rua, pedia uma rua, vinha a estrada toda, a rua toda. Agora não, o projeto Melhor Caminho, pontos críticos, é somente nos pontos críticos. Aí, através da visita técnica, fará todo o orçamentário, enfim. E aí, mas eu espero que é um assunto muito abordado e muito esperado por mim, mesmo pelo prefeito, que esteve conosco junto ao deputado. Também gostaria também de agradecer ao prefeito por todo o empenho, enfim. Mas a notícia é essa, senhor presidente, né? Então, gostaria, nesse sentido, de mandar um ofício ao deputado estadual da Visaia, agradecendo todo o empenho que por nós aqui dado e pela inclusão do nosso município ao programa Melhor Caminho, Pontos Críticos. Este é o primeiro ofício. Eu gostaria de enviar um outro ofício ao senhor prefeito, para que o mesmo, através dessa notícia aqui, que não deixe a responsabilidade do restante, que a região é muito grande, né? E precisamos dar uma resposta porque isso condiz só com pontos críticos, mas lá está tudo crítico, mas a gente, espero eu, nos pontos críticos, deixar as pessoas com o transporte coletivo no mínimo, que está tudo ruim, tudo ruim. Eu entendo que é um momento difícil para a prefeitura, a gente compreende, né? Vai fazer o quê? Então é isso, senhor presidente. Obrigado a todos. Vereador, desculpa não ter interrompido na hora certa. Eu gostaria que Vossa Excelência concluísse o raciocínio. Parabenizá-lo pelo trabalho, pela atuação. A gente sabe quanto isso é difícil. Muito. E a gente torce mesmo que isso daí se realize. Claro que não é uma situação de imediato, mas que se realize porque há uma necessidade premente, não só naquela região, toda, mas naquela região em especial. Parabéns para Vossa Excelência. Obrigado. Vereador, pois não. Também queria parabenizar Vossa Excelência e que esse programa é Programa Bom Caminho. Melhor Caminho, Pontos Críticos, isso. De acordo com a própria situação das estradas, eles deveriam não só fazer os pontos críticos, mas fazer um recapeamento em toda a cidade, em toda a estrada, né? Eu acho que é de muito valor. Já teve esse projeto anteriormente aqui, eu acho que, eu não sei se foi o doutor Oswaldo que teve o projeto Bom Caminho, né, Oswaldo? Eu lembro que foi na continuação dos 5 Lagos ali, do Bom Caminho. Na minha região. Isso. E até eu acho que fizeram, eu acho que tem que fazer agora a reconstituição da estrada. Era mais fácil fazer, né, pelas chuvas, pelas condições que está acontecendo, fazer um recapeamento de tudo. Mas parabéns, vereador, e agradece o seu deputado pela prestatividade à nossa cidade tão sofrida. Obrigado. Obrigado. Pois não, vereador. Uma parte, vereador. Pois não. Parabéns pela atitude, parabéns prefeito também, e eu espero que também faça por Terra Preta, né? Pelo menos subidão, que os ônibus escolar não passam, Canjica, Corumbá, porque o caso lá está precário. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Exatamente isso. O governo do estado precisa realmente dar a contribuição do estado para com o município. Está faltando esse empenho do estado e parabenizar o vereador por ter conseguido trazer mais esse benefício. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos fazer um minuto de silêncio, a meu pedido, pelo falecimento do senhor José Reinaldo de Souza. Todos se possam em pé.
Obrigado. Agora vamos passar a ordem do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos. Projeto de Lei número 398/2015, Projeto de Decreto Legislativo número 6 e 7/2016, Projeto de Lei número 416, 417, 422 e 423 de 2016. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alexandre dos Santos, para que faça a leitura da emenda do Projeto de Lei 398/2015. Projeto de Lei número 398 de 2015, o Ali Hamid dispõe sobre obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas privadas manterem suas unidades e equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua e seus complementos. Agora coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador Aladim. Senhor presidente, agradeço à Comissão de Justiça por ter avaliado esse projeto. É o seguinte, senhor presidente, diversas vezes eu estive na clínica do Hospital Maternidade de Mariporã e a gente encontrava ali certas pessoas de idade, melhor idade, em situação muito complicada, numa dependência de oxigenação muito grande, precisando do oxigênio, né? E chegam muito debilitados e tais. E a gente sabe, senhor presidente, que essa Câmara de Vereadores, a Câmara em si, em tese, ela não onera o município. Senão até ficaria muito fácil fazer política. Senão ficaria até muito fácil fazer lei. Mas a gente tem que encontrar medidas viáveis para que nós possamos encontrar um balanço entre a economia privada e a economia pública. De certo modo, vendo essa situação, pensei em como funcionar algumas cidades, fiz algumas pesquisas, algumas cidades, e vi que muitas clínicas, a gente sabe que não é barato para você ter uma clínica, os chamados pacientes acamados, né, que carecem de uma atenção muito especial, senhor presidente. Então, o que acontece? Muitas vezes o município ele se vê onerado com certo gasto com isso, e às vezes o mecanismo ali com que ele está internado ali cobra-se e eles muitas vezes pegam da prefeitura algum certo prestígio, por exemplo. Então, a gente precisa saber o que realmente for filantrópico, o que for social, sim, esse sim precisa de ajuda, mas o que cobrar não dá para exigir da municipalidade que nós não cobremos esse tipo de atividade, que ele tem que dar. Pois sim, doutor Ricardo. Vereador, eu acho que isso é fundamental, mas também, dentro de uma concepção, né, terapêutica, no caso da oxigenoterapia, ela tem uma indicação. E a indicação também seria, eu acho que, um acompanhamento de todas as clínicas de um serviço médico, pelo menos a nível de ambulatório. Porque quando a gente vai fazer uma indicação de uma oxigenoterapia, tem que existir a prescrição. Muitas dessas clínicas, às vezes, não tem o serviço médico. Ou quando tem o serviço médico, é um médico que é contratado que faz uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Então, você imagina a complexidade disso. E a oxigenoterapia, ela é fundamental, sim. Inclusive, até por um laudo médico, a gente pode conseguir até a nível, sabe de onde? Até a nível da justiça, tá? Através de mandato de segurança. Então, eu acho que o mais importante, eu acho que é a obrigatoriedade dessas clínicas de terem aquilo que chama-se acompanhamento do serviço médico. Muito obrigado, doutor Ricardo. Sem sombra de dúvidas. Isso extremamente incrementado ao projeto, as palavras do doutor Ricardo. Ninguém é melhor do que o senhor, ou talvez o doutor Oswaldo, para dizer sobre isso. Então, essa tese, então, de dar melhor suporte ao paciente acamado, dar melhor suporte e também ter avaliação técnica, né, que é o que o senhor exatamente faz, e ter esse acompanhamento. Mas não existe melhor maneira do que, senão, essa Casa de Lei se tornar realmente obrigatório e tornar isso de uma maneira mais formal para que venham a técnica e
façam o trabalho ser realizado com todo o profissionalismo e toda a responsabilidade com que cada órgão tem que ter a sua competência, tanto público quanto privado. Então, nesse sentido de melhorar a qualidade de vida desses acamados e também melhorar as condições técnicas de avaliação dessa prefeitura, com que eu coloque esse projeto à disposição dessa Câmara para avaliação. E espero a aprovação por parte de todos os nobres pares. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o projeto, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 398 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ementa do projeto de decreto legislativo número 6 de 2016. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2016, Juvenildo de Oliveira Dantas. Dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mariporanense ao senhor José Inácio Bezerra Neto. Está ali, senhor. Agora eu coloco em discussão o decreto legislativo número 6 de 2016. Algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador Nil. Nobres colegas, apresento a apreciação dos nobres colegas o presente projeto de decreto legislativo número 6 de 2016, que tem por finalidade outorgar o título honorífico de cidadão mariporanense ao maestro José Inácio Bezerra Neto. A proposta da entrega da referida comenda prende-se ao fato de o homenageado apresentar um histórico digno de grandes elogios, conforme se pode depreender da leitura do seu currículo. O senhor José Inácio Bezerra nasceu em 11 de julho de 1966 na cidade de São Lourenço da Mata, estado do Pernambuco. Tem como esposa a senhora Vanderlice Pereira Bastos Bezerra, seus filhos Giovanni Bastos Bezerra, Mariana Aparecida Bastos Bezerra e Luiz Gustavo Bastos Bezerra. Começou a se interessar pela música na fanfarra da Escola de Ensino Fundamental, onde teve o primeiro contato com o instrumento de sopro, mas sempre teve influência musical da família, que cultivava o hábito de ouvir música, em especial MPB. Já decidido pela carreira musical, foi estudar técnica instrumental na Escola Municipal da Música. Após esse período de intensa movimentação artística e acadêmica, ingressou, após rigoroso teste prático, como músico trompetista na Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, sob a regência dos maestros Juan Serrano, posteriormente João Maurício. Atuou na Orquestra Sinfônica OPA, Orquestra Pitoresca da Aldeia, da Big Band, Vale da Música, da Orquestra Carnavalesca Tia Emília e do Bloco Carnavalesco da Secretaria Municipal de Educação. Os jovens músicos mariporanenses puderam ampliar seus conhecimentos através da prática instrumental. Em Mariporã, conheceu sua esposa e há 26 anos reside nessa cidade com seus 3 filhos. Atualmente é músico trompetista do grupo Versalhes, banda que atua no segmento de cerimônia religiosa em Mariporã, capital e interior paulista. Há 28 anos é professor professor de bandas e fanfarras do Departamento de Música da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, onde leciona nas EMF Frei Antônio de Santana Galvão, localizada no Jardim Cabuçu, e na EMF Octávio Pereira Lopes, localizada no Jardim Guapira. E, finalmente, há 24 anos é maestro da banda marcial de Mariporã, Tia Emília, corporação musical de grande tradição e respeito, detentora de inúmeros títulos estaduais,
nacionais, motivo de orgulho dos mariporanenses, e que há 46 anos vem abrilhantando eventos culturais, educacionais e esportivos em Mariporã, interior paulista e outros estados. Durante esses 24 anos, passaram pela banda aproximadamente 2.000 alunos, que aprenderam a tocar instrumentos de sopro, de percussão e de dança no corpo geográfico. Hoje, esses alunos, em sua grande maioria, constituíram família e trabalham nas mais variadas áreas de atuação profissional, principalmente em nossa cidade. Mesmo já tendo encaminhado algumas pratas da casa para o cenário profissional da música, o objetivo maior da equipe técnica da Tia Emília sempre foi formar cidadãos. As atividades oferecidas aos alunos da banda criam um leque de possibilidade de vivência de forma que todos consigam atingir o objetivo esperado dentro do processo de iniciação musical e da dança como forma de expressão. A banda Tia Emília, como um todo, se enquadra dentro de um formato, além do técnico musical, também sociopedagógico, pois a preocupação de, literalmente, ensinar música e dança de forma lúdica e pedagógica correta, acompanhados pelos técnicos e especialistas da equipe, com atividades específicas como teoria musical. Mas o aspecto principal que emerge o professor Inácio é a sua inserção na sociedade de Mariporã. Jovem, muito jovem, começou a trabalhar de mão dupla, pois cuidava do aprendizado dos alunos com a preocupação e integração social. Como professor, sabe ensinar e o eterno aprender. A Tia Emília virou uma extensão da sua vida, de sua família, de sua casa. E isso é que a sociedade na nossa cidade percebeu, dando ao professor Inácio a acolhida que já deu tantos outros. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha visto uma apresentação da Tia Emília, que não tenha se emocionado com as interpretações, com suas vitórias nos festivais e com orgulho com que leva o nome de Mariporã aos locais distantes. E como falar da Tia Emília sem falar do professor Inácio? Os dois formam um uno indivisível, e nela seu caráter se inseriu, e nele a tradição mariporanense se espraiou, como os tantos riachos que nascem em nossa terra. Ele só veio somar ao que ele de melhor fez pela nossa cidade. Senhor presidente. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador para discutir, eu convido o vereador Ricardo Vieira da Silva e Valdeci Fernandes para que faça a verificação da urna. Obrigado, vereadores. Agora coloco em votação. Votação é secreta. Os vereadores serão chamados pelo primeiro secretário em ordem alfabética, onde assinarão a folha de votação e pegarão a cédula devidamente rubricada junto à mesa. E após votarem, colocarão a cédula à urna. Vereador Alexandre dos Santos. Lembrar aos vereadores que já tem uma caneta lá no local para fazer sempre com a mesma caneta para não dar. E depois no final devolver para o vereador Alexandre dos Santos. Próximo vereador. Vereador Valdeci Fernandes. Calma, vereador. Eu sei que a emoção é muito grande.
Vereador Edio de Oliveira Souza. Ed. Próximo vereador? Vereador S. Minozzi Júnior. Professor Écio. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Rafael. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Tia Val. Vereador Ali Hamid. Encerrada a votação, eu convido os professores de matemática Écio para contar os votos e o Edio, que é de história, para contar a história futuramente. Confira os votos.
vereadores, obrigado. Foi aprovado o projeto Decreto Legislativo número 6 de 2016 com 10 votos favoráveis, 1 voto contrário, 1 voto nulo e 1 voto em branco. Quero convidar o vereador e vice-presidente para que assuma os trabalhos, que o próximo trabalho é de minha autoria. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 7 de 2016. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2016, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, dispõe sobre a concessão do diploma Câmara Municipal de Mariporã às auxiliares de desenvolvimento infantil, ADIs, às ajudantes gerais e às merendeiras da Rede Municipal de Ensino. Está lido, senhor presidente. Agora coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 7 de 2016. Algum vereador para discutir? Não tendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 7 de 2016 em primeira e única votação por unanimidade. Quero convidar o vereador presidente dessa casa que retorne aos seus trabalhos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto 416 de 2016. Projeto de Lei número 416 de 2016, Oswaldo Loureiro Filho, dispõe sobre denominação da USF do Jardim Augusto Coimbra de José Camilo Bexiga. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei 416 de 2016. Com a palavra, vereador, companheiro de partido, Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou pedindo aos senhores que aprove a mudança do nome da Unidade Básica de Saúde do Jardim Augusto Coimbra para José Camilo Bexiga, que é uma homenagem ao seu Camilo, assim que ele era conhecido, morador do bairro Maria Eugênia, que foi agente de saúde desde a fundação do programa, em 98. Então, uma pessoa que sempre se interessou pelas causas ali daquela região. Ele era agente de saúde do bairro Maria Eugênia, faleceu em dezembro do ano passado. Então, é assim, uma homenagem de uma pessoa que sempre trabalhou para a população, sempre trabalhou ali no bairro, muito querido no bairro, e sempre lutou por melhorias de condição de saúde em nosso município. Então, é uma homenagem que eu entendo que é merecida, e até são as pessoas do bairro que estão solicitando que seja feita uma homenagem a ele. Então é por isso que tem esse projeto aqui. Eu peço aos senhores que votem favorável e muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais um vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 416 de 2016. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alexandre dos Santos, para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 417 de 2016. Projeto de lei número 417 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, as diretrizes, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural e da outras providências. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação.
Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 417 de 2016. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 422 de 2016. Projeto de lei número 422 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a revogação do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei número 3.385, de 30 de abril de 2014. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão. O vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação o projeto de lei 422. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 422 de 2016. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto 423 de 2016. Projeto de lei número 423 de 2016, mesa diretiva, dispõe sobre a baixa de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal. Está lido, senhor presidente. Agora eu coloco em discussão. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, como é um projeto de lei da Câmara Municipal, eu gostaria de deixar claro, na verdade, todos os bens que nós temos na Câmara Municipal que foram dados baixa, vamos dizer assim, nós temos que votar para fazer a entrega para a Prefeitura Municipal. Então, aqui dentro do projeto está elencado todos os móveis e bens que estão sendo baixados e que serão destinados à Prefeitura. Então, deixando aqui claro a população. Não tendo vereador para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 423 de 2016. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael Tadeu, para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, vereador, segundo secretário, Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu subo nessa tribuna para dar conclusão, né, sobre a Elektro. E dizer o seguinte, antes de nós convocarmos aquela reunião, junto ao Departamento de Obras, nós convocamos a Ticiane e junto à Elektro o senhor Milton Pontes. Antes de chegar nessa decisão, nós fomos ao nosso procurador de assuntos jurídicos, doutor Sandro Savazone, né, e ele nos forneceu aqui a decisão, né, da 5ª Vara Federal de Guarulhos de São Paulo, nos autos. Isso aqui foi feita, essa conclusão saiu em 15 de dezembro de 2014, né, e através da juíza dessa 5ª Vara de Guarulhos. A decisão diz o seguinte, isso também está no site, tá? Quem quiser realmente fazer o uso. A decisão diz o seguinte, o município de Mariporã ajuizou essa ação em face de Elektro, Eletricidade e Serviços S.A. e ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na qual requer a antecipação dos feitos da tutela final para que seja desobrigada a receber o sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço, AIS, e B. A REA Elektro seja compelida a fornecer banco de dados relativo ao sistema de iluminação pública do município. Isso aqui quer dizer o seguinte, a nossa prefeitura não está obrigada a realmente fazer. Está aqui, ó. Nós temos aqui esse auto, né, que foi feito dia 15 de dezembro de 2014. Então, saiu aqui. E, para conclusão, né, porque é o seguinte, defiro parcialmente a medida antecipatória postulada para desobrigar o autor de receber o sistema. O autor é a Prefeitura de Mariporã. Sistema de iluminação pública registrado como ativo mobilizado a serviço da AIS, nos termos do artigo 218 da Resolução Normativa número 414 na ANEEL. Citem-se as réis, publiquem-se e registrem, intimem-se aí Guarulhos, e a juíza federal, tá? A juíza federal decretou que a nossa prefeitura, ela não tem obrigação sobre
a parte de energia. Então, quando você ligar lá e realmente o pessoal fala, olha, a prefeitura, é mentira, você está pagando, tá certo? É uma pouca vergonha o que está sendo feito com nós. Eu acho que isso aí eles têm que tomar realmente uma atitude decente. Se nós estamos pagando, nós temos direito, tá? Então, é a Luciana Jacó Braga, a juíza federal que decretou, tá certo? Então, desobriga a Prefeitura Municipal de Mariporã a ter responsabilidade sobre as trocas de lâmpadas, tá ok? Está esclarecido, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Nazi Júnior. Com a palavra, o professor Écio. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhora vereadora. Senhor presidente, esse momento de fazermos algum tipo de explicação das nossas indicações, mas antes disso eu gostaria de estou muito contente que o maestro Inácio tenha tido o reconhecimento da maioria dos senhores vereadores, não só por ser um excelente profissional, uma pessoa que é apaixonada pela profissão, por todo o trabalho dele. Particularmente, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no período em que eu fui secretário da Educação e a cultura estava com a educação, e pude ver que, além de músico e maestro, ele é uma pessoa que cuida das crianças e dos jovens de uma maneira assim, é um abnegado. Então, fora isso, a minha filha Carolina, por uns 5 anos, ela foi baliza da fanfarra, e talvez ali ela se identificou e se tornou foi fazer curso superior em dança, fez mestrado, talvez aquilo ali tenha incentivado. Então, a gente se sente muito gratificado de ter podido oferecer ao maestro Inácio o título de cidadão mariporanense por todos os trabalhos que ele realizou em nossa cidade. A minha indicação relativo à instalação de 2 luminárias na estrada Armando Barbosa de Almeida, bem ali, na escola Nides Ain Cardoso. Por incrível que pareça, nós ali estamos sem luminárias ainda, e além da população e das pessoas que por ali trafegam, nós temos alunos no curso noturno da escola Nides Ain Cardoso, e a insegurança prevalece. A outra indicação que eu gostaria de estar anunciando é relativo à manutenção do bueiro na rua Felício Bueno da Silva, ali no antigo, na antiga funerária, ali, como é que fala, onde velam os defuntos? No velório, no antigo velório que foi desativado. Ali não é simplesmente desentupir o bueiro, ele está totalmente com as chuvas, e tem um buraco enorme, e está colocando em risco moradores e os próprios motoristas. Senão, e ali é um lugar que estreito. Então, eu pedi com urgência, já conversei com o responsável por esse serviço na prefeitura, e ele se comprometeu em fazer com urgência. O terceiro assunto que eu gostaria de estar tratando, e bem rapidamente, inclusive o vereador Boava colocou o empenho dele em trazer o programa através de recursos do governo do Estado. Nós recebemos agora, no dia 4 de março, só para as pessoas entenderem como é difícil conseguir emenda parlamentar, conseguir obras dos governos, né? Tanto estadual como federal. O nosso deputado André do Prado, em 2014, ele destinou emenda parlamentar para fazer infraestrutura urbana nas ruas Eurico Veríssimo e Machado de Assis, lá no Jardim Lúcia, na Terra Preta. Ele está informando que a Casa Civil está pedindo para que atualize a documentação que a prefeitura já enviou, para que nós não fiquemos sem essa emenda, que é uma emenda de 150 mil, mas vai resolver o problema dessas ruas lá. Só para dar um exemplo, vereador, como é difícil conseguir, e esse trabalho que Vossa Excelência fez, e todos os vereadores aqui, de alguma maneira, sempre têm
uma atuação nesse sentido. Só para registrar, o prefeito recebeu o mesmo ofício no dia 4 de março para atualizar a documentação, que simplesmente é alterar as datas para 2016, para que a gente possa ter esses recursos disponibilizados para que beneficie a população dessas duas ruas lá na Terra Preta. Então, agradecer ao deputado, agradecer o empenho da prefeitura e vamos torcer que em 2016 esse recurso chegue e a população seja beneficiada. Pode ser depois da eleição, mas precisa chegar, precisa beneficiar aquelas pessoas que estão numa expectativa há muito tempo, né? Está cheio de padrinhos para isso daí, mas não importa. Está há muito tempo batalhando para que aquilo ali se torne transitável. É isso, senhor presidente, utilizando 5 minutos para falar sobre tema livre. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a tia Val. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a indicação de número 186 de 2016. Gostaria que o prefeito alterasse a lei de número 1247 de 1986. Esse projeto de lei é sobre os terrenos que tem, principalmente onde que tem asfalto, que os moradores não fecham esse terreno, que não faz calçada, os matas tomando conta das ruas, e é muita cobrança, principalmente em Terra Preta. Eu fiz mais ou menos um levantamento. Esses terrenos lá que estão no asfalto, que praticamente o terreno baldio, os moradores tudo moram em São Paulo, Guarulhos, Atibaia, e nós somos obrigados a conviver com lixo, com entulho, com rato, barata, com cobra. Inclusive, em frente à minha casa, acharam uma cobra imensa lá. Eu gostaria que o prefeito revogasse essa lei, revogasse a lei, fizesse uma outra, para que nós aprovássemos essa casa de lei, para que os donos dos terrenos tomassem providência. Não é impossível que nós é obrigados a morar convivendo com entulho, com tudo, insetos. Eu gostaria que ele desse uma atenção especial. Uma parte, vereadora. Pode falar. Uma parte, por favor. Eu venho aqui a dar um apoio para a senhora, realmente. Nós aqui, não a cobra, tá? Mas a questão da limpeza, né? A cobra limpeza também. dos terrenos, muros. Isso é para quebrar um pouquinho. É verdade, é verdade. Mas o que acontece? Nós vamos em Atibaia, nós vamos a Bragança Paulista, e lá a cidade é bonita, todo mundo cobra, mas assim, deixa o terreno, todos os terrenos lá são murados, tem calçadas, né? Então a cidade é bonita. Agora, nós precisamos realmente começar a implantar aqui em Mariporã, sim. O pessoal anda explorando realmente, simplesmente a gente vê terrenos aqui no centro da cidade, que realmente não tem, abandonados. Eu acho que sou favorável, um apoio para a senhora, vereadora. Obrigada. Vereadora, tem meu apoio também. Tá obrigada. Eu gostaria que todos os vereadores dessem esse apoio, porque assim, eu sou muito cobrada, principalmente em Terra Preta. O professor Hélio está aqui, né, professor? Tia Vá, manda limpar o terreno. E a gente faz o levantamento, os donos dos terrenos não moram em Terra Preta, a maioria é tudo São Paulo, Atibaia, Bragança, Guarulhos. Eu gostaria que o prefeito revogasse essa lei, fizesse uma outra lei para nós reprovar aqui na Casa de Lei. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer um comentário sobre a estrada da Capovinha. A estrada da Capovinha é uma rua que é usada por muitos habitantes de toda aquela região ali no Jardim Santana, Capovinha, Flor de Bragança, enfim. Existem assim, muitos moradores ali e a estrada está completamente abandonada. Ali o mato cresceu, invadiu a pista. Tem trechos ali que houve desbarrancamento, então foram lá há anos, né, que tem ali um pouquinho de asfalto para que a água não desça naquele
barranco ali, e passar somente um carro ali. E ali é trânsito de caminhão, de ônibus, de pessoas, até a pé ali está difícil de andar. Então eu pedi aí um apelo para que o prefeito mande limpar a beira da estrada para que as pessoas possam transitar por ali. E aquilo ali está um completo abandono, desde ali do Parque Náutico até no bairro do Capoavinha. Então, assim, é urgente esse serviço aí, porque está difícil para a população transitar ali. Eu queria fazer um comentário sobre a lei que a nobre vereadora comentou aqui, de fazer uma lei para que se obriguem os moradores a fazer calçada, muro e limpeza de terreno. A lei já existe, né? O que não existe é notificação, né? Nem fiscalização. Não existe esse tipo de serviço da prefeitura que se passe regularmente nas ruas e notifique os proprietários a fazer a limpeza, fazer a calçada, fazer o muro. Isso em outras cidades, como Atibaia, por exemplo, a cada 6 meses o fiscal passa na porta das casas e se quem tem terreno, se cresce o mato, ele notifica e dá um prazo de 1 mês para regularizar. Se não regularizar, tem multa. Uma parte, vereador. A multa tem, só que a multa é de R$50. Então, o dono prefere pagar a multa do que pagar uma pessoa para limpar o terreno. Mas então, essa multa vai aumentando. Se revogar essa lei e começar de 2.500, chegar a 5.000, o proprietário vai tomar providência, eu tenho certeza. Então, assim, aqui em Mariporã, as coisas acontecem, todas elas muito voltadas à questão política. Quer dizer, ninguém mexe nisso porque o proprietário fica com raiva do prefeito, não vota no vereador, no prefeito. Então, assim, é tudo deixado meio que, né, as coisas deixam andar porque é antipático você notificar um proprietário para que ele mantenha o terreno limpo. Há anos que eu ouço isso aqui e é sempre a mesma coisa, né? Inclusive é motivo de campanha, viu, eleitoral. No fim da campanha vão prometer que vão resolver isso outra vez e não vão. Uma parte, vereador. Pois não. Realmente, vereador. Eu acho que o maior problema, eu acho que inclusive um dos maiores problemas que existe naquela estrada, eu acho que chama-se fiscalização. Falta muita fiscalização. É isso que, né, Vossa Excelência disse que provavelmente uma vez cada 6 meses é que se fiscaliza ali. Muitas vezes você consegue notar a formação de construções ali na própria beirada daquela estrada, sem nenhum saneamento, não tem rua. Se você vê, as pessoas às vezes abrem até a torneira da cozinha e sai o arroz e feijão na própria rua. Então, para você ter uma ideia, né, a falta de fiscalização, e ali se constrói de uma proliferação totalmente desordenada. E se não tiver fiscalização, aquilo lá, ela vai se proliferar cada vez mais. Então, eu acho que o principal é a fiscalização da prefeitura. Então, é só isso que eu queria lembrar. Pedir para que seja feito um ofício para que se tome providência, por favor. Eu sei que passou, não é agora a fase, mas em virtude da situação do bairro lá, né? Consenso. Tá, muito obrigado. Só isso. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 15 de março, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite. Sim, senhor.